Boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Sesc Bom Retiro. Iniciaremos hoje o ciclo de bate-papos do OMODê, o Festival Sesc de Arte e Cultura Negra para a Molecada, que é uma mostra artística, educativa e esportiva com o objetivo de enaltecer as culturas afro-brasileiras na relação com as várias formas de ser criança, além de reverberar a importância de se pensar coletivamente a ancestralidade, o antirracismo e a diversidade na infância, através do convívio e do compartilhamento de saberes e da arte. Esse ciclo de bate-papos é direcionado ao público adulto, sem deixar de trazer as crianças, pois contamos com um espaço dedicado a elas, como vocês estão vendo aqui ao lado, com o espaço afro-brincante, com o Brincando na Quebrada. Bem, esse é o primeiro dos encontros, chamado Valores Civilizatórios Afro-Brasileiros e a sua importância na infância, e pretende abordar a reflexão sobre a importância dos valores civilizatórios afro-brasileiros na formação da identidade e em processos de educação das crianças, reverenciando o legado do pensamento de Azoilda Trindade. Como convidados para o bate-papo, gostaríamos de chamar a Célia Cristo, aqui ao palco, que é doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Unirio, coordenadora da RECEM, que é a Rede Carioca Etnoeducadoras Negras, e professora de séries iniciais no ensino fundamental em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, desde 2001. E também convidar o Carlos Caçapava, que é percussionista, compositor, luthier de instrumentos musicais, professor de percussão, pesquisador de ritmos e instrumentos brasileiros. Para a mediação dessa mesa, o nosso convidado é o Antônio Carvalho, que é mestre em História e também educador de atividades infanto-juvenis do Sesc 24 de Maio. Tenham todas e todos uma ótima experiência. Passo a palavra, então, para o Antônio. Obrigada. Boa noite, gente. Quem está no café aí, boa noite. Bom café para vocês. Vocês vão escutar aí meio de tabela também a conversa. Eu sou o Antônio, sou educador do Espaço de Brincadeira do Sesc 24 de Maio. Eu sou um homem negro, tenho um cabelo encaracolado. Hoje estou usando bastante marrom, bege, e estou com capuz cinza aqui. Sou um homem com barba e uso óculos. Quero desejar boa noite a todos, a todas e a todos. É um imenso prazer estar aqui para mediar esse bate-papo sobre os valores civilizatórios afro-brasileiros e sua importância para a infância dentro do OMODê. O OMODê, que é esse festival de arte e cultura preta para a molecada, que nós construímos aqui no Sesc Bom Retiro. Então, assim que acabar o café, está todo mundo convidado aqui para compor nosso grupo. Nesse encontro, nós propomos uma reflexão sobre a relevância desses valores para as infâncias, a importância de preservar esses valores, mas também a coragem de cuidar das nossas crianças. A gente também traz o legado da Azotrindade e essa é a construção da nossa mostra, né, com palavras como circularidade, religiosidade, corporeidade, musicalidade, cooperativismo e comunitarismo, ancestralidade, memória, ludicidade, axé e oralidade, que são bases da nossa formação cultural. Eu queria destacar aqui novamente nosso convidado, nossa convidada, falar da presença da professora doutora Célia Cristo, doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Unirio, coordenadora da Rede Carioca de Etnoeducadoras, que integra o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Há mais de 20 anos, Célia é professora da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e atualmente exerce a função de dinamizadora de sala de leitura. A experiência vai ser muito importante para a gente aqui para discutir as infâncias, porque Célia está na prática cotidiana com as crianças. Também do meu lado aqui eu tenho o mestre Carlos Caçapava. Ele é percussionista, compositor, luthier, professor, pesquisador de ritmos e instrumentos afro-brasileiros, e a sua carreira inclui a participação com inúmeros artistas importantes para a nossa cultura preta, como Dudu Marotti, Banda Tarsila, Grupo Construção, Saloma Solomão, Banda Tribo e Embu Jazz Big Band.
a contribuição do mestre vai trazer um pouco para a gente aqui uma reflexão sobre o que é um assentamento de uma figura de mestre e qual que é a simbologia, a simbologia disso, ou a prática disso, ou o significado disso com as crianças, com as infâncias, né? A gente, quem já teve o privilégio de encontrar mestre com as crianças, a gente vai ver que existe ali uma relação muito singular para a nossa cultura preta. E eu fico aqui com a mediação, tecendo um pouco ali, costurando aqui, alinhavando ali, e convido vocês para fazer isso junto comigo. Então, por isso eu vou abrir um pouco como vai ser a dinâmica aqui agora. Cada uma, Célia e o mestre, vai falar um pouquinho e apresentar um pouco qual é da fala, e aí em seguida a gente conversa um pouquinho, abre um pouquinho para vocês falarem, e depois a gente tem mais conversa por aqui, e a ideia é que isso seja também um ambiente circular, para a gente trocar e conversar. Tudo bem? Agradeço novamente a convidada. Por favor, Célia. Obrigada, Antônio, pelas palavras. Boa noite a todos, todas e todes. Eu me chamo Célia Cristo, sou uma mulher negra, nascida no Rio de Janeiro. Hoje estou com cabelo trançado, mas meu cabelo é crespo, black. Estou usando roupa preta e com tons terrosos. Uso óculos e estou também com um lenço bem grande envolvendo meu pescoço. E estou calçando tênis preto. Bom, eu gostaria de falar, antes de mais nada, agradecer, né, na pessoa, o Sesc Bom Retiro, na pessoa da Ananda Luz, que é uma carioca que está morando na Bahia e que fez toda uma costura e me convidou para estar aqui. E ela é membro também da nossa rede carioca de etnoeducadoras negras. A Larissa Menezes, a Tetembo Adandara e a Ana Emília, tá? Pelos e-mails trocados, pelas mensagens recebidas. A minha fala vai ser um pouco no sentido de trazer como esses valores civilizatórios afro-brasileiros e africanos tomaram conta da minha prática a partir do meu encontro presencial com a professora que trouxe, né, como legado esses valores para a educação brasileira, tratando-os com o teor pedagógico que é necessário para que, na escola, esse tema seja abordado de forma lúdica. E também pensar como esses valores civilizatórios afro-brasileiros e africanos tomam corpo e uma outra dimensão quando eles são tratados nos cursos de formação para docentes. Então, eu vou falar um pouquinho da professora Azoilda Loreto da Trindade e também pretendo falar um pouco de como essas experiências advindas do contato com essa professora vêm proporcionando no meu dia a dia um outro olhar sobre as infâncias, né? Principalmente sobre as infâncias negras, que é a razão da gente estar aqui, de pensarmos como a memória, a história, a ancestralidade compõem todo um arcabouço, né? Não apenas teórico, mas também prático, e que vai fazer com que o nosso dia a dia a gente encontra esses valores, a gente tem um legado, né, junto de nós, nascemos com esses valores, porque eles são frutos de uma travessia transatlântica a partir de uma diáspora forçada. Então, eu vou deixar o mestre falar para se apresentar e daqui a pouco a gente volta para a roda. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou Carlos Caçapava, sou um homem negro. Hoje estou de preto por conta do friozinho que está lá fora, né? Camisa azul e branca. Estou com o ori
coberto por um filá, né? E estou aqui para dialogar com vocês sobre a cultura afro-brasileira, sobre as necessidades, né, de que temos de conhecer cada vez mais e não só conhecer, mas sim compartilhar com crianças e jovens e adultos, né, sobre o nosso legado afro-brasileiro, para que cada vez menos seja necessário dar explicações, né, sobre todo esse nosso tempo de que somos, né, e nos tornamos cada vez mais brasileiros, né, e como foi essa travessia da nossa cultura até essa nossa terra hoje, e como devemos, né, nos comportar, como devemos respeitar os nossos ancestrais, né, e estar sempre evidenciando coisas que já deveriam ser evidentes, como aquilo que nós vamos estar falando no decorrer aqui da nossa roda de conversa, né, que é essa figura do griot, né, que aqui nós respeitamos como mestres, né, que são aqueles que em África eram considerados como um dicionário humano, né, aquele que trazia a verdade através da história, através de cantigas, através de movimentos e através do som de instrumentos musicais, né, percussivos ou instrumentos harmônicos e melódicos, né, que vários deles se faz presente aqui, né, e nós às vezes não conhecemos a raiz, né, desses instrumentos. Eu faço parte da família Trindade, né, começando lá com Abílio da Trindade, né, depois vem Solano Trindade, que percorreu vários pontos desse nosso país, né, ele saiu de Recife, passou pelo Rio de Janeiro, foi para o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, né? E as suas últimas ações foi no Embu, Terra das Artes, onde eu resido, e lá nós conservamos o legado que antes era o Teatro Popular Brasileiro, né, fundado por Abdias Nascimento, por Solano Trindade, e hoje nós conservamos esse legado com o nome de Teatro Popular Solano Trindade. E dentro deste Teatro Popular Solano Trindade tem uma variedade de grupos que atuam dentro do mesmo espaço. Obrigado, mestre. Eu queria só voltar um pouquinho aqui e agradecer às nossas intérpretes de Libras, Amanda e Karine também, pela presença. Vou repetir os valores que a gente tem, que é a nossa referência aqui para a discussão, que é circularidade, religiosidade, corporeidade, musicalidade, cooperativismo, comunitarismo, ancestralidade, memória, ludicidade, energia vital, axé e oralidade. E dizer que, pedir para vocês, façam um momento de reflexão e olhar um pouquinho para as infâncias das pessoas pretas que estão aqui e lembrar, naquele momento da infância, uma memória de quando criança e quando se descobriu uma criança preta. Possivelmente, essa memória não se remete necessariamente a uma referência, um momento agradável, né? Infelizmente, a nossa realidade é de muitas crianças pretas descobrindo que são crianças pretas através de uma situação de racismo, de discriminação. A gente traz essa reflexão hoje para que isso se estanque, para que essa sangria se estanque, para que a gente tenha possibilidade de se reconhecer como crianças pretas, que as nossas crianças se reconheçam como crianças pretas positivamente.
porque, afinal de contas, a escola ela pode ser um espaço de aprendizado das relações étnico-raciais, ela pode ser um espaço de respeito, e a gente tem legislação para isso, né? A Lei 10.639 é uma lei que obriga, tem a obrigatoriedade do ensino da história da cultura africana nas escolas, e foi uma das pautas pelas quais Zo lutou e militou a sua vida inteira, as partes da sua vida, a sua vida inteira, pela inserção dessas questões dentro da escola, mas parte da sua vida em função que a lei fosse cumprida, ou seja, é um direito. E eu queria que a senhora comentasse isso, contando um pouco da experiência dela. Se quiser fazer essa memória também comigo, Célia, de contar um pouco da sua infância, a gente é curioso também. Se você ficar à vontade, tá? Tá bom, Antônio, obrigada. Olha, é uma pergunta difícil. Eu acho que eu conheço poucas pessoas, pelo menos as que eu já ouvi, que começam a falar de suas infâncias e contar de coisas boas, né? Mas eu quero falar das coisas boas da minha infância. Eu fui uma criança que cresci num quintal cheio de parentes, com muitos primos, primas. Tinha um pé de amora no meu quintal. E eu era muito, muito, muito magra. E dessa magreza eu tinha a facilidade de subir na árvore e ficar escondida no pé de amora. Então, toda vez que eu brincava, além da conta, né, aprontava com os meus irmãos, eu subia no pé de amora e a minha mãe não me achava. Quando ela descobriu que eu me escondia no pé de amora, ela falava assim: eu vou arrancar um galho e vou esperar você descer. Uma hora você vai descer. E eu tinha que descer, né, porque não dava. Mas era tão interessante essa dinâmica, né, de correr e ter a árvore como refúgio, né? Então, para mim, eu vejo isso como uma parte positiva, porque era o meu brincar, né? Com o tempo, eu fui tendo responsabilidades, porque eu sou a segunda mais velha de uma família de 9 irmãos. Então, ter esse compromisso de tomar conta dos irmãos mais novos foi um desafio colocado para que a gente conseguisse estudar até chegar ao ensino médio, que foi o que minha mãe colocou como proposta para a gente. Então, essa infância que eu passei na periferia do Rio de Janeiro, hoje há uma comunidade altamente marcada pela violência, que é a comunidade da Pedreira, e é muito próximo do complexo do Chapadão, né, onde, infelizmente, sempre tem relatos de muita violência. E ali, naquela região, naquele complexo, né, que a gente pode chamar, era antigamente chamado de Fazenda Botafogo. Então, o que era o morro, a comunidade, que eu ainda convivi com animais, né, com meus avós criavam bichos, enfim, tinha um terreiro, um quintal enorme. Hoje a gente não tem mais isso, né? É uma perda grande das comunidades abandonadas pelo poder público. Então, assim, a minha história de infância, ela é muito mais marcada pela felicidade, né? Por esses momentos em que eu pude ser uma criança brincante, com irmãos, com primos. E a parte triste, eu penso que eu venho sempre de encontro a ela quando eu estou na sala de aula. E aí, sobre isso, eu falo mais para frente. Eu comecei falando dessa memória da infância, justamente para a gente perceber a importância de a gente conseguir dar plenitude para a infância, né? A gente tem aqui 2 referências, doutora Célia, mestre Caçapava. Eu queria que o mestre falasse também sobre essa memória, e aí a gente segue o baile. Ok. Sobre infância, também tem esse lado bom para mim. Eu sou uma criança que nasci e cresci
no Vale do Paraíba, né, numa cidade chamada Lorena. E ali, então, minha casa ficava bem próxima ao Rio Paraíba. E nas margens do Rio Paraíba, era plantação de café, né? Então, eu fui uma criança privilegiada, porque também, assim como você, eu cresci em quintal grande, né, com mangueira, galinheiro, nós tínhamos cabras, tínhamos porcos, galinha e muita fruta, né, no quintal. E quando chega a minha época de escola, né, que foi bem difícil esse estar na escola, porque eu sou um filho órfão de pai desde os 4 anos, em meio de mais 4 irmãos, né? Então, filhos de viúvas, naquela época, eram meio que marcados, né? Então, nós, na escola, tivemos bastante dificuldade, que tinha aquilo que hoje nós chamamos de bullying, né? A gente tinha muito isso, que tipo, você não tem pai, porque o meu pai me deu tal coisa, e você não ganhou porque você não tem pai. Então, tinha esse problema sim, né? Mas, por outro lado, tinha toda uma felicidade de viver numa tive do interior, onde a minha vizinhança, a maioria eram negros, e a gente eu tive desde a infância essa clareza do que é uma comunidade, né? Do que é viver junto com iguais, que faz festa juntos, que comem, bebem juntos, que cozinham juntos, que cantam, dançam e sentam em torno, né, de uma fogueira para contar e ouvir histórias, né? E ali eu conheci muita coisa que eu só fui entender o valor dessas coisas que conheci nas festividades, nas quermesses, nas rodas de jongo, nas brincadeiras adultas, né? Dos cantadores de moda, dos cafezais, dos moçambiques, né? Das cavalarias e etc. Então, foi, por um lado, uma infância muito feliz e, por outro, uma infância um pouco difícil, né? Por ter esse lado complexo, né, de ser negro. E aí eu fui estudar num colégio de padres, né, e nesse colégio de padres, assim, a negrada, a molecada, né, era colocada assim para trabalhar, e tudo era pecado, né? E todo pecado tem penitência. Então, eu era um daqueles meninos que não era santo, né? Então, toda hora tinha que ir para o altar rezar para o santo, trocentas Ave Maria, 500 Pai Nossos, para ser perdoado por alguma traquinagem feita ali. Mas, no fundo, né, da minha infância, tem muita coisa boa que reflete em mim até hoje, né? Muito bem, obrigado, Serena, obrigado, mestre. E aí eu pergunto para vocês, chegou alguma memória dessas, né, da infância? A gente está num festival de cultura para cultura molecada, cultura preta, e começou no dia 8 de junho, com uma programação vasta de teatro, música, dança. E a ideia é a gente refletir com essas mesas que o aprendizado faz dentro e fora da escola. Então, trazendo um pouco a fala do mestre agora, de pensar que muitas vezes a escola ela é um contraponto à minha vida. Ela vai contra tudo aquilo que eu aprendo na minha comunidade, né? E a gente tem um espaço ali agora, com Brincando na Quebrada, para possibilitar que as crianças também tenham contato com alguns referenciais pretos na sua infância, desde os 0 anos, né?
E aí eu queria agora inverter um pouco a ordem, mestre, e abrir também para vocês, se quiserem comentar alguma coisa, já está disponível, só levantar a mão, a Ana leva o microfone até vocês, e pedir para que o mestre comente um pouco sobre o processo de assentamento da sua condição de mestre, processo de formação, a relação entre esse aprendizado que acontece fora dos muros da escola, como você conseguiu se impor a essas limitações nesse colégio, né? Acho que essa é uma pergunta importante para a gente perceber que a gente precisa deixar as crianças livres. Essa é a questão, né? Que a gente, enquanto a criança está numa condição de sofrimento, sofrendo racismo, ou não tendo a atenção devida que ela precisa ter, não tendo carinho, não tendo afeto da escola, a gente está tolhindo o desenvolvimento dessa criança. Então, acho que essas duas figuras estão aqui para mostrar a importância de a gente ter crianças livres. Mestre? Vamos lá. Então, como eu disse, eu acredito que muito deste hoje reconhecimento como mestre vem de todo um garimpo, né, que vem desde a infância, que eu não sabia que aquilo que eu colhi na infância era ou são, né, riquezas, né? Então, como disse antes, ao meu redor na infância, além, né, desse passar por esse colégio de padres, onde tinha uma outra ideologia que era totalmente europeizada, né? E, além disso, o peso da religiosidade, né? Porque a criança ela não consegue entender, né? Por que ela tem que pagar tanta penitência, por que ela tem que pedir tanto perdão, né? Quando ela faz algo que para ela é satisfatório, só que ela é punida por aquilo, né? Mas, por outro lado, tem esse lado que eu já citei da comunidade, onde havia muita festa ao meu redor, que eu só fui entender que aquilo que eu vivenciava, aquilo que eu participava, era cultura tradicional, né? Bem depois, quando eu comecei, já na adolescência, a praticar capoeira, né? Aí, tive a sorte de encontrar bons mestres que se preocupavam muito mais com os fundamentos, né, com a história, do que eu simplesmente fazer os saltos mortais, né? Então, eu comecei a aprender também sobre os instrumentos, os que muita gente acha que é simples, né? Um tambor, ou um berimbau, né? Ou um cachixi, ou um pandeiro, né? Só que é legal hoje que eu tenha a oportunidade de levar isso para a escola, levar isso para a infância, né? Para o trabalho com o infantil, né? Esses fundamentos de cada instrumento musical, de cada história, né, que tem por trás de um instrumento musical e de cada movimento, né, todos eles têm um nome, né, têm uma identidade e, na maioria, essas identidades estão nos livros ou nos dicionários que não vão para a escola, né? Citando algum deles, por exemplo, Dicionário do Folclore do Câmara Cascudo, Dicionário da Música Popular Brasileira do Mário de Andrade, né? Ou os dicionários iorubás, ou os dicionários do... Não entendi? Sim. Uhum. Ney Lopes, com certeza, né? Sem ele... Então, gente, tem muita coisa que não vai à escola, mas que eu aprendi, né, com esses mestres que me cercaram e compartilharam, né, esses saberes. E aí, quando já na juventude, né, eu fui convidado
para ministrar aulas num grêmio recreativo, e nesse grêmio recreativo também trabalhava Raquel Trindade, né? E aí a gente conversando, dialogando, e chegamos exatamente no que você acabou de lançar aqui como, né, reflexão. Como que foi sua infância? Eu comecei a contar sobre a infância, e o que eu ia falando, ela ia apontando para mim, mas isso é cultura tradicional, isso é cultura popular, isso é, né, cultura regional, etc, etc, que são coisas que, se não tivermos um orientador, a gente não fica sabendo que nós sabemos, né, de coisas, né, que a gente brinca com coisas e acha que aquilo é simplesmente brincadeira. E por trás da brincadeira infantil, que daqui a pouco eu conto algumas coisas para vocês, gente, tem um monte de verdade que, se a gente tiver, né, e buscar essas oportunidades de passar para as nossas crianças, né, então é muito rico, né? Gente, eu sou um disparador aqui, eu falo muito, então eu vou dar uma brecadinha aqui, mas você pedir para eles fazerem uma reflexão, posso pedir para fazer outra? Gente, então é o seguinte, eu sou músico, né, sou percussionista, sou um pesquisador da cultura tradicional e da cultura popular brasileira, que não sei se vocês sabem, tem um pouquinho de diferença, cultura tradicional e cultura popular, né? Tem um pouquinho de diferença aí. E aí eu vou muito para o que a gente vai discutir hoje aqui, que é para o brincar, né? Aí, desde criança, mesmo lá naquele colégio de padre, nós brincávamos numa roda e cantávamos uma canção que eu acho que vocês conhecem, que é assim, ó. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, pararam, pam, pam, vem de lá, seu de... Beleza? Lembraram, né? Tá. Aí eu vou pedir para vocês fazerem uma reflexão aí sobre que estilo é essa música, o que essa música diz para nós, o que ela quer dizer. Beleza? Pensa aí, depois a gente volta a falar sobre. Agora o pessoal quer falar, bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer e me apresentar. Sou Evelyn. E vou partir do meu nome primeiro, né? Que é uma construção muito louca, assim. Eu perdi a minha mãe, eu tinha 8 meses, e eu perdi meu pai aos 4 anos. Sabia a origem do meu nome. E aí eu ficava, gente, por que Evelyn com W e E? E-W-E, Evelyn. Eu nunca vi uma Evelyn assim. E aí o tempo rolou e eu descobri que as iniciais do meu nome, na verdade, é o E, que é folha em Iorubá. Mas isso eu tive que resgatar porque a nossa vida foi muito roubada, né? O cristianismo, ele entrou no seio da família, introduziu uma cultura que não era a nossa ancestralidade, roubou muito dos nossos saberes. Só que eu me perguntava, quando criança, e nas brincadeiras, e das canções, e eu falava, mas essas músicas me remetem a alguma coisa que eu não conheço, não consegui identificar. E aí os anos foram passando, os mais velhos continuam dentro do cristianismo, e aí se permite conhecer uma outra cultura, a sua origem, resgatar a ancestralidade. E através das brincadeiras a gente vai começar a ouvir o que a gente canta. E aí é muito louco, porque eu sou mãe de 3 meninas, a pequenininha tem 4 anos, é neurotípica, e eu cresci numa casa que tinha quintal, que tinha jardim, que tinha mangueira, que tinha jabuticabeira, que tinha goiabeira, que tinha uma porrada de fruta. E eu me pego hoje, aos 40 anos, pegando a minha filha para brincar no quintal do Sesc do Ipiranga, porque na minha casa não tem mais quintal. E eu cresci num quintal, eu cresci com o pé no chão, cresci brincando na rua. E é um meio de resgatar essa ancestralidade do brincar mesmo, do coletivo, de sujar a roupa, de brincar descalço, de resgatar esse contato com a terra, com o chão, né? E aí a gente vai fazendo várias leituras e eu me fiz essa pergunta, justamente isso. Nossa, a gente está perdendo valores
tão significativos como o brincar no chão e subir numa árvore para comer uma fruta. De brincar de esconde-esconde, de esconder do irmão, da prima, numa árvore, e aí ficar alguém lá em cima, né, lá embaixo, falando, desce, porque se não desceu, né, o chicote vai comer. E hoje não tem nem a varinha mais, né? Não tem, porque não tem a árvore. Isso nos foi tirado, não tem árvore, né? Não tem nem como. E aí, hoje eu sou interlocutora de educação e saúde, eu atuo no Albert Einstein, e aí em parceria com o Ministério da Saúde. Quando eu entrei para fazer os planos de aula de educação e saúde, a primeira coisa que eu sinto falta é de uma educação pautada nos saberes afrocentrados. Porque eu tenho escolas quilombolas, eu tenho escolas indígenas. E aí o tempo corre, o Ministério, né, o sistema muda, o governo muda, e o Ministério demanda isso. E aí eu me vejo nessa necessidade desse saber, e que é um apanhado de lugares, e que a gente encontra como esse. Então, é o meu muito obrigado por essa troca e por esses saberes difundidos que me atravessam de uma forma ímpar e significativa. Obrigada. Qual é o seu nome? Evelyn, gente, palmas para ela, por favor. Olha só, a Evelyn contou uma coisa agora, a Eui contou uma coisa agora, e a gente estava justamente trazendo um pouco do legado da Zo, e o mestre falou do orientador, a figura que te puxa para a comunidade. Todo mundo tem essa figura em algum momento da vida, que te puxa para a comunidade, que te entrega um livro sobre Frantz Fanon, que te entrega um poema de Solano, que te entrega uma referência que você vai... Oi, gente. Que vai mudar um pouco o rumo da sua história. Então, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho aquela conversa que a gente estava tendo nos bastidores, sobre como você se tornou uma intelectual preta, e contasse para a gente essa história, fazendo referência com a história da Zo e a participação dela na sua vida e o legado dela. Por favor, querida. Nossa, eu estava falando mais cedo, antes de vir para cá, com a Ananda, né? E quando ela falou que não ia conseguir estar aqui, eu falei assim, Ananda, eu ia trazer... Gente, desculpa, essa coisa do corpo ficar engessado, sentado, não dá, né? Aí eu estava falando do quão desafiador é trazer a memória de alguém que me afetou. E falar de uma intelectual negra, estando no lugar também que a universidade, que a academia... coloca mestres e doutores defendendo suas dissertações e teses nesse lugar de intelectuais, é algo que, para mim, era impensável. E olha que eu comentei com o Antônio, e a gente, né, quando a gente falou que nada era por acaso, da feliz coincidência de um possível reencontro, mas por conta de ações coletivas, de redes colaborativas que a gente fez e faz parte. Né? Então, eu já falei que eu nasci numa comunidade, né, marcada pela violência, e naquele espaço eu tive uma infância feliz. Isso não significa que eu não tenha carregado lata d'água na cabeça, balde d'água, porque era uma favela que não tinha encanamento. Eu morava numa casa já com 5 irmãos, com 4 irmãos, e meus pais com 2 cômodos, era um barraco, mas eu tinha um quintal. Então, a minha casa, na minha infância, já era o meu dormitório, porque a gente ficava fora e entrava para dormir, entrava para almoçar, entrava para lanchar. Então, esse resgate da minha memória, enquanto infância, e o meu encontro com a intelectual negra, a Zoilda Loreto da Trindade, tem um atravessamento de mais de 20 anos, do tempo de mais de 20 anos. E eu conheci a professora Zoilda quando ela construiu, junto com uma super parceira e amiga dela, professora Janete Ribeiro, que é uma historiadora que vem trabalhando há muitos anos com a perspectiva de circuitos afro-referenciados das memórias negras, das memórias soterradas no centro do Rio de Janeiro. E na minha pós-graduação, eu conheci a professora Zoilda fazendo esse trajeto. De que forma?
Essa pós era em alfabetização das crianças das classes populares, lá na UF. E uma das disciplinas era a questão prática. Então, como esse roteiro entrou na nossa agenda? A professora Zoilda chegou a ser aluna, também era uma militante já da educação e da educação antirracista. E, a partir da inserção dela, como uma proposta de olhar o território com outro olhar, ela provocou a todas nós, estudantes desse grupo, e todo ano era assim, fazendo os passeios étnicos. E nós íamos lá para o Rio Antigo, passávamos pela Central do Brasil, o Cais do Valongo, que hoje é uma referência nacional e internacional, a Praça 15, visitávamos o chafariz, né, feito por Mestre Valentim, e a gente foi conhecendo aos poucos como era esse legado da cultura negra. Então, para nós, professoras e professores da rede pública, em início de carreira, há mais de 20 anos atrás, era algo inovador, porque nós começamos a olhar a nossa história por dentro, né? Descobrindo, porque teve o descobrimento, né, do Brasil, mas teve um encobrimento de memórias. E o que nós fazemos a partir disso? Nós tiramos essas memórias dos escombros, né? Nós desaterramos. Então, essas memórias soterradas, elas vêm sendo o mote das minhas pesquisas a partir do encontro com professoras negras. E isso a gente tem que também tentar fazer um atravessamento em relação à história da educação. A história da educação, antigamente, e isso há mais de 50 anos atrás, antes dessa universalização do ensino, a população negra não podia estudar, né? Quando ia para os colégios confessionais como mestre. Então, quando os primeiros professores negros começaram a dar aula, foi-se criado também uma possibilidade, né, de entrada de outras pessoas negras na escola. Então, essa abertura de parêntese é para chegar onde a gente está hoje, da gente olhar para a escola pública, nós vermos um público majoritariamente afrocentrado, e nós vemos, ao mesmo tempo, um esfacelamento e uma deterioração da educação pública. Será, e aí a provocação também, né? Será que isso é por acaso? Será que, à medida em que a gente adentra a escola, adentra a universidade, chega, depois de muitos anos, como o meu caso, aos 50 anos de idade, fazendo um curso de doutorado, e ano passado me formando em doutora em educação, eu fico imaginando como alguns caminhos, eles são feitos para dificultar a nossa chegada. E, às vezes, a gente não para refletir sobre isso. Então, do legado que eu compreendi, da convivência com a professora Zoilda, ela trouxe uma palavra que, a meu ver, e aos olhos de quem pesquisa a história de vida dela, ela traz a perspectiva da afetividade, que é um dos valores civilizatórios que não compõe esse repertório de valores, mas que, ao tratar do afeto como uma perspectiva em que toda a cultura negra ela faz com que ecoe, reverbere no outro, no corpo do outro, resgata a memória, a ancestralidade, a musicalidade, todo esse repertório que o Antônio colocou, né? Palavra por palavra, do que ela elencou como valor civilizatório, e daí a expansão disso, a gente só tem a
a acreditar que a afetividade é o ato de afetar o outro. E isso, às vezes, é para o bem e, às vezes, é para o mal. Sendo que a afetividade que a professora Azoilda traz nas suas giras, nas suas rodas de conversa e do seu legado, tem muito mais a ver com a perspectiva de um ato amoroso, né? E trazendo assim a perspectiva de Paulo Freire, porque ela dialogava com Paulo Freire a partir de uma pedagogia libertadora e educar para as relações raciais, educar e nos educarmos para compreender que infâncias são essas que ao longo da história vêm sendo marginalizadas, vêm sendo trazidas, né, a cabo numa perspectiva de morte, como a gente ressurge das cinzas, trazendo Esmeralda Ribeiro, né, um poema lindo, Ressurgir das Cinzas, que ela tem, e que a gente, ainda assim, a gente se levanta. A gente consegue se erguer das cinzas quando, no passar do tempo, em que as nossas trajetórias passam a ter o que eu chamo de rede colaborativa. A Azoilda fazia parte de rede de mulheres negras. A Azoilda foi se constituindo uma intelectual, tanto da educação quanto da área da psicologia. E esse olhar, esse atravessamento interdisciplinar fez com que ela olhasse para a infância, e principalmente para a infância negra, com outros olhos. Não é possível uma criança negra, com todo o sorriso, com toda a sua malemolência, né? Essa forma de ser criança, ser vista embaixo do viaduto, ser vista como usuária de drogas, ser vista como uma ameaça, ser vista como um perigo. Porque essa criança, ela vai crescer. E que juventude é essa que a gente está pensando, né, em ter daqui a alguns anos? Então, essa ideia também da gente se projetar, ela conseguiu trabalhar em muitos de nós. Eu pergunto às vezes para os meus alunos, eu trabalho atualmente como alfabetizadora, lá na rede de Duque de Caxias, né, região metropolitana do Rio, e eu já fiz a pergunta para as minhas crianças de 8, 9 anos, 10 anos, aonde você quer estar daqui a 5 anos? Aonde você quer estar daqui a 10 anos? Aí eles falam, tia, eu já vou ser grande? Eu já vou ser adulto? E aí eu acho legal porque eles falam assim, então quando eu chegar nessa idade, eu vou ser mais velho que a minha mãe? Eu, não, sua mãe vai continuar sendo mais velha que você. Mas o mais interessante é essa criança ter uma perspectiva de futuro que está sendo negada, que está sendo roubada, que está sendo usurpada. Então, quando a gente traz a memória a partir do afeto, a gente desperta, eu acredito muito. Eu vi uma criancinha ali correr aqui, e eu acho tão profundo isso, porque eu acredito que todos nós nascemos com os valores civilizatórios circunscritos na gente. E o dia a dia, a dureza, essa vivência numa sociedade tão marcada pela exclusão, vem tirando isso, né? E aí a gente fica com o quê? Aí a gente tenta dançar. Aí as pessoas falam, nossa, mas você é carioca e não samba? Quanto da musicalidade me foi negado? Ah, mas você é professora que não sabe fazer teatro? Quanto da corporeidade não me foi negado? Porque o tempo, a vida, o dia a dia, foi me colocando cascas muito pesadas que foram retiradas e ainda estão sendo retiradas aos poucos. Então, tirar casca dói, né? Machuca, é aquela ferida que não cicatriza. E ali embaixo ainda tem aquele sangue. Então, é ali que está a essência, é ali que está a vida, né? Saber que nós temos um sangue que circula em nossos corpos.
E aí eu penso que o legado dessa intelectual promoveu em todas as pessoas que foram atravessadas por ela essa mobilidade. Vocês podem buscar em diferentes canais de comunicação, YouTube, Facebook, Instagram. Tem sempre alguém trazendo a Zoilda Loreto da Trindade à memória. De norte a sul do país. Um dos projetos que ela trouxe como legado, que foi ser a coordenadora pedagógica do projeto A Cor da Cultura, onde ela teve que trabalhar com cada um de nós, formadores, na prática. Como é dar e receber afeto, como é dar a mão para alguém, a mão aqui em roda. Isso, até para os formadores, era uma coisa assim, nossa, porque as pessoas acreditavam que a gente ia passar só vídeo. Então era só apertar o botão. E não era apertar o botão. Não era só conhecer a história de um outro intelectual lá do nosso passado, como os irmãos Rebouças, como Carolina Maria de Jesus. Era reconhecer os nossos iguais. E até isso nos foi tirado. Então, esse encontro meu com a Zoilda, ele foi atravessado com muitas memórias que me fazem hoje ser uma professora que não tem medo de encarar os meus alunos, porque olhar uma criança nos olhos é desafiador, porque a criança já tem o olhar das indagações, mas eu olho com mais respeito, porque eu olho para a minha infância e do quanto eu poderia ter feito mais perguntas, como eu fiz, eu não tive respostas. Então, o legado para mim dessa intelectual é compreender a importância das perguntas, mas também a importância das respostas. Às vezes, elas não vêm por palavras, mas elas vêm por gestos. Elas vêm pela música, elas vêm pela corporeidade, elas vêm pelo movimento, a gira, né? Elas vêm nesses sentidos. E a gente precisa trazer isso para a escola. As nossas escolas, os prédios engessados, formatados, não temos um espaço de circularidade. E como é importante a gente estar em círculo para se ver, para se reconhecer, né? Para resgatar e trazer da nossa memória aquela criança que a gente foi ou desejou um dia ser. Mas a gente não está longe disso. A gente só tem que se permitir brincar. É isso. Muito obrigado, gente. Acho que palmas é pouco aqui, né? Muito obrigado, Célia. Você tocou num ponto que foi o afeto, e essa é uma questão que a gente presencia cotidianamente a partir das notícias que a gente tem das crianças que são violentadas na sua intimidade, nas suas casas. Então, a gente tem casos de policial entrou na casa, viu o menino e atirou no menino. A gente demorou para ter o estatuto de criança. Demorou muito tempo para a gente ser reconhecido como criança preta, ser uma criança, ser permitido ser criança, né? E como é importante reconhecer esse legado e entender que a corporalidade preta na educação começa tendo uma pessoa preta na educação. Esse é o primeiro passo. Eu preciso reconhecer o profissional preto que está comigo e ouvi-lo sobre esse tema. Não só ele, evidentemente, porque isso é um tema nosso social, mas é importante ouvir. Entender que esse conhecimento, ele não vai estar catalogado e disponível da forma como a gente é acostumado a acessar os conhecimentos, mas ele tem as referências para a gente buscar, que são os mestres e as mestras que estão conosco. E aí eu vou pedir para o mestre agora retomar a sua reflexão e continuar o nosso trabalho. Retomando a reflexão, eu comecei a falar, né, sobre a musicalidade, aí vamos aqui partir de um princípio que normalmente, né, na educação musical,
uma das coisas muito importantes é o movimento, né? É o dar as mãos, se movimentar. E quando chegamos nos instrumentos musicais, nós já temos, né? Cada um de nós temos sons, né? Corporais, pisadas, palmas. Só as palmas nós temos uma diversidade de sonoridades com as palmas. E tem aquele saber do africano, né? Que ele, quando está aqui, durante o período escravocrata, né? Ele não tinha direitos de ter objetos seus. Então, ele, para trabalhar a sua musicalidade, ele conversava com o material da natureza, né? Por exemplo, era muito trabalhado um par de pedras, né? Essas pedras, para o africano, ele é um otá. Otá quer dizer guardião do meu axé, né? Então, nas religiões africanas, um otá, que é uma pedra, ele pode simbolizar, ele pode guardar, né, um orixá, né, que é um deus africano. E, na musicalidade, eu posso extrair vários sons, né? Então, a partir de um par de pedras, já é possível trabalhar a musicalização com a infância, né? Se eu não tenho ali em mãos um outro instrumento, ou um par de pedras, ou um par de roletes de madeira, né? Que muitos chamam, né, nas escolas de pauzinhos, né? Ou bastõezinhos, mas na verdade é um par de clavas, né, ou claves, e esse material ele foi usado substituindo o metal, né, que é o gã, que era usado em África. Aqui, como não havia como o negro trabalhar esse metal, então ele trabalhava os roletes de madeira e chamava de claves, né? E todos sabem que todo instrumento musical ele necessita de uma caixa de ressonância, né? Então, com a própria cava da mão, né, se fazia essa caixa de ressonância para as claves, né? Então eu tenho isso aqui, ó. É o som da madeira. Quando eu coloco uma caixa de ressonância, vai mudar essa sonoridade, né? Essa cava da minha mão vai ampliar mais essa sonoridade, né? Um outro instrumento que era bastante usado também pelo negro ainda escravizado eram o que nós conhecemos por chocalhos, né? Então, esses chocalhos, ele pode vir de uma semente de uma vagem natural, né? Até outros objetos, né, como os ganzás. Esse já é de metal, mas muitos deles eram feitos com gomo de bambu, né? E esses ganzás, além de instrumento, ele era um objeto que servia para transportar sementes de um lugar para outro, quando se queria fazer uma plantação, né? Eu tinha uma semente, sei lá, de milho aqui, e o meu vizinho tinha a semente de feijão, então eu trocava com ele a semente de milho pela semente de feijão, e essas sementes eram armazenadas em tubos, né, de bambus ou dentro de cabaças, né, que são aqueles que a gente conhece muito bem aqui,
que são os maracás, né? E os maracás, gente, eles têm uma diversidade que quando você fala o maracá masculino, ele é um instrumento do indígena, ele é um instrumento do pajé, tá? E quando você fala a maraca no feminino, ele é um instrumento de um griot africano. Então você vai perceber que você vai ter instrumentos que vai ser, né, decorados com pena, que é o caso do indígena, né, e instrumentos que são apenas grafismos, né, que revela de que nação é esse instrumento. Então, além de ser um instrumento musical, ele traz todo, né, um contexto étnico, né? Então, a partir dos desenhos de um instrumento, eu posso identificar de onde, de que região africana ele veio, ou que região africana aquele grupo que faz uso desse instrumento, né, ele veio, né, ou seus ancestrais vieram, tá? Então, o maracá é do indígena, a maraca é do africano, tá? Dizem que o porquê é que o indígena, ele é paternal, tá? Os grandes numa tribo indígena é o pajé, é o cacique, né? Raro é uma mulher cacica ou uma mulher pajé, né? Enquanto em África você vai ter o griot, mas você vai ter a djali, você vai ter as cambindas, mulheres que são as conselheiras que nenhum homem concretiza um feito sem antes ter conversado com a mulher. Isso eu estou falando de algumas nações africanas, né? Nem todas são iguais, mas principalmente o banto, né, que veio para cá, e principalmente do lado religioso, você vai ver que as primeiras, né, mamalorixás, né, elas eram femininas, né? E toda a nossa musicalidade, por exemplo, ela tem uma vertente com o feminino, com o sagrado feminino. Inclusive, as rodas, né, eram as rodas feitas para se ouvir história das avós, das mães, né, e, do lado masculino, os griots, que já eram professores ou hoje reverberam em mestres, né? Então, esses são chocalhos. E além desse formato de chocalho, né, que é o maracá e a maraca, nós vamos ter os instrumentos que vocês vão ver, que tem o mesmo formato, mas ele é de metal, né? Então, esse instrumento que é de metal, né, ele já vai ser um instrumento afro-brasileiro, tá? Porque o africano no Brasil, ele foi um dos pioneiros lá em África ainda a trabalhar o metal, né? Então, por isso, nós temos aqui o guaiá, que vocês vão ver na mão dos mestres de boi, né? Vocês vão ver na mão dos mestres de tambor de crioula, ou até mesmo dos batuques, né? Vocês vão ver o guaiá presente. E também nas mãos dos nossos paulistas aqui, né, que faz o samba de bumbo, tá? E aí, falando em samba, eu já falei lá do Pai Francisco, nós vamos voltar nele daqui a pouco, mas também é necessário levar para as nossas crianças significados mais profundos, como, por exemplo, a nossa musicalidade. Todos nós, se eu perguntar qual a musicalidade que representa o brasileiro, vocês vão me dizer? Samba. Agora, o que significa samba? Né? Aí o samba, alguns dizem que vem de semba, outros dizem que vem de punga, mas, na verdade, o samba é semba
e é punga. Punga é a umbigada que é dada tanto no jongo quanto no batuque, né? Quanto no samba de roda, no tambor de crioula. E essa umbigada, ela representa para, né, o afro-brasileiro que vai a fundo nos estudos, ela representa um pedido de bênção do homem ou do masculino para o feminino. Agora, por que, né, um pedido de bênção umbigando, né? É meio estranho, né? Mas é porque ele está agradecendo a primeira fonte de alimento que ele recebeu quando ainda no ventre, né? Que ele recebia através do cordão umbilical. Por isso a umbigada no samba, no semba, no batuque, no jongo, né? No caxambu, que é basicamente o mesmo, né? Só que o jongo é mais aqui para o sudeste, né? E o caxambu é de Rio de Janeiro para lá, né? É mais essa linguagem do caxambu, né? Que é o nosso jongo aqui, e que também reflete para o batuque, que né, é uma interferência religiosa, né? O batuque sai da roda, né? E vai para a linha, né? Fila e fila, né? Como se fosse duas filas indianas. Mas isso daí você vai perceber que, eu vou exagerar, né? Vocês, para os mais interessados, podem ir na pesquisa, que é o pessoal de jongo é um pessoal mais voltado para o candomblé, para as religiosidades afros brasileiras, né? E o pessoal de batuque já é um pessoal mais voltado para o catolicismo, né? Ou seja, que vai tudo isso desembocar no que nós reconhecemos como sincretismo, né? Que aí você vai ter brasileiro que conhece muito mais o nosso orixá lá dos metais como Ogum, né? Ou seja, reconhece aqui o nosso Ogum como São Jorge, né? E, de repente, desconhece o Ogum africano, né? Mas, para ele, aqui o Ogum é São Jorge e acabou a história, né? A Inhaçã é Santa Bárbara e acabou a história. E daí por diante, né? E Iemanjá vai ser Nossa Senhora da Aparecida ou Nossa Senhora da Conceição, né? E daí por diante. Então, tudo isso é legal levar para a criança, e é muito rico, né? Quando essa criança leva isso para casa, né? E os pais vêm discutir com os professores, né? E aí você tem a oportunidade de conversar com esse pai, né, que de repente não teve, né, como já foi dito, né, era muito difícil na nossa infância essa roda de pegar na mão, essa roda de discutir valores africanos ou afros brasileiros, ou indígena, nem se falava, ou seja, é só naquele dia lá, né, lá em abril, que tem aquele diazinho do índio, acabou. E para nós, né, se a gente não insistisse muito, também só ficaria o dia 20, né? Como várias escolas só fala de negritude no mês da consciência negra, né? E então, gente, eu trouxe um monte de instrumento aqui, mas o nosso tempo é um pouco curto, então você vai ter os paiás de semente, né, que tanto os nossos indígenas quanto os nossos africanos faziam uso, né, que para eles eram sementes sagradas, né? Então, cada um desses cachos, né, de sementes sonoras vai ter uma denominação específica, dependendo da origem da tribo ou da aldeia que o confeccionou, mas aqui no Brasil nós chamamos todos eles de paiá,
né, que também são chocalhos. E como diz, cada chocalho tem um nome determinado, né? Não é simplesmente chocalho, como eu falei do guaiá, né, o ganzá, né, que é o mais simples, é o ganzá. Ele vai ter de diversos tamanhos, né? Você vai ter o cachixi ou muxixi, né? Que antes ele não era feito de cestaria, ele era cabaça, tanto o corpo quanto o fundo era feito de cabaça, tá? E ele se chamava ingóia, tá? Essa ingóia, para o africano, tinha o mesmo significado religioso que hoje o adijá, né? Que é usado na Umbanda e no Candomblé, tá? Aí você tem o xequerê, que é o parente próximo do abê, né? Ou xequebum. A diferença é que o xequebum e o abê não vai ter, né, esse rabinho aqui, ele termina nas contas e ele é tocado de uma outra forma, né? E esse você segura a corda e flexiona a cabaça, tá ok? E cada um desses chocalhos, dependendo da cor, ele reverencia um dos deuses africanos, né? Então, num caso aqui, né, de a semente mais para o avermelhado, ele seria ou de Exu ou de Inhaçã, né? E aí você vai ter uma diversidade de cores, cada cor reverencia um dos orixás. Instrumento mais polêmicos que nós temos e que as nossas crianças merecem conhecer, né? Hoje, esse daqui é um atabaque, né? Esses atabaques, na verdade, eles nasceram, como vocês veem aqui, né? Esses sarrafos, né? Então, na verdade, antes de ser um atabaque, eram os barris, né? Esses barris, eles armazenavam líquidos, né, como azeite, cachaça e até farinha, carne seca, tudo era armazenado nesses barris. Então, você ia, né, lá no mercado, ao invés de você trazer sacolinha de plástico, você trazia um barril nas costas, né, com aquele mantimento que você foi comprar. Quando vazio, os senhores de engenho desprezavam, os negros pegavam e fazia os seus tambores. Esses tambores tinham a pele dos dois lados e eles chamavam esses tambores de ilu, porque para os bantus, ilu também quer dizer terra, né? E batá, o coletivo de tambores africanos, né? Então, ilu, batá, tambor da minha terra. Depois é que ele vai se tornar o atabaque, com uma pele só, né, que é tangido ou com as mãos ou com vaquetas, né, varetas. Isso depende de onde ele vai ser usado. É um instrumento usado em todas as religiosidades afro-brasileiras, né? Até mesmo o Santo Daime hoje já usa os atabaques, né? A Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Umbandomblé e outros bés, né, utiliza o atabaque. E antes do atabaque era um tronco escavado, né, com uma pele. Quando esses troncos começam a vir, né, de África para cá, ele era confeccionado com uma madeira de uma árvore que se chamava macumba. Por isso, tambores feitos de macumba. Então, tambor de macumba. Aqui, erroneamente, né, acabou se generalizando que todos os feitos afro-brasileiros são feitos de macumbeiros, né?
ou seja, todo instrumento, todo tambor, quando tocado, é uma macumba, né, gente? Aí, aproveitando aqui que eu estou com o tambor na mão, eu vou voltar ali vou voltar lá no Pai Francisco para a gente discutir esses termos também, que são tão complicados, né? E, ao mesmo tempo, não deveria ser. Então, a gente vai brincar com a canção só um pouquinho aqui, e depois a gente vai para a historinha dela, que eu acho que vocês já sabem, né? Mais ou menos. Então, aí, ó, faz de conta que eu estou num show e eu vou falar assim, cantem comigo. Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, porarão, pom, pom, vem de lá, seu delegado. E o Pai Francisco foi pra prisão. Como ele vem, todo requebrado, parece um boneco desengonçado. Como ele vem, todo requebrado, parece um boneco desengonçado, né? Então, é uma musiquinha bonitinha, né? Eu acho que todos nós brincamos de roda ou de alguma forma na escola. Só que eu não tive um professor antes dos meus mestres que me dissesse que esse Pai Francisco existiu de verdade. Ele foi posto para fora na lei do sexagenário, né? Quando o negro fazia 60 anos, ele trabalhava só mais 5 anos, e com 65 ele era dispensado do trabalho. Então, ele era colocado na rua, né? Se vira, se não vai mais trabalhar, não vai mais comer, não vai mais ter abrigo. E aí o Pai Francisco, das memórias de África, né, desde a infância, né, ele sabia fazer um arco musical. E para quem conhece um pouco de capoeiragem, sabe que os berimbaus, eles, assim como todos os instrumentos africanos, eles são ternários, né? Esses 3 têm um significado que é a trindade africana, né? Que é pai, mãe e descendentes, né? Pai, mãe e filhos. E aí, gente, então, esse Pai Francisco montou lá o teu berimbau, que em África se chamava urucungo, e que pela afinação ele é viola, violinha e violão, né, que era o grave, tá? E aí, então, ele fez lá o urucungo dele e saiu tocando para quê? Para angariar esmolas, né? E aí, onde ele foi parar, onde era o lugar que tinha gente todo domingo de manhã? Na porta da igreja. Então, ele lá tocando o violão dele, moedinha no chapéu dele de boca para cima. Só que o que aconteceu? As moedinhas pararam de ir para o cofre da igreja. Aí isso incomodou o padre. Aí ele chamou Pai Francisco, chamou o delegado, Pai Francisco foi para a prisão, e como ele já era bastante velho, debilitado, ele acabou morrendo na prisão. Um dos trinetos dele cantou isso como ponto de jongo, numa roda de jongo, tá? Isso, então, é um ponto de jongo, né, que nós cantamos até hoje com a criançada na escola, só que a gente não coloca, né, o fundamento desse ponto, né? Isso, Pai Francisco morreu na prisão, o trisneto dele que fez a canção não ganhou dinheiro nenhum com isso, mas teve alguém que ganhou muito dinheiro com isso. Vocês sabem quem?
Olha a melodia, ó. Lá, lá. O que houve aqui? Lá. Será que desafinou nesse pouco tempo? Pai Francisco entrou na roda, né? Aí eu vou fazer só a melodia para ver se vocês lembram aí, ó. Lá, lá, ya, lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, né? Então, as coisas vão mudando, né? As coisas vão mudando e a nossa história vai se perdendo, a nossa história vai se apagando, né? Se a gente não tomar cuidado, ela vai morrendo. Então, aí é que vale todo esse resgate, todo esse nosso bate-papo aí, né? Obrigado, mestre. Peço uma salva de palmas novamente. A gente está chegando no final do nosso encontro, gente. É difícil também interromper o mestre, porque é muito fundamento, é importante a gente conhecer. Acho que um dos legados que a Zo deixou foi de a gente ser um professor pesquisador, um educador pesquisador, sempre. Assim. É importante que a gente cavuque cada vez mais essa terra e mexa para encontrar os fundamentos daquilo que a gente faz. Né? E aí, através esse fundamento também é um valor. A gente vai precisar conversar com essas pessoas, a gente precisa encontrar essas pessoas de muita coisa que é transmitida pela oralidade. Então, vou pedir para que vocês façam os encerramentos de vocês, muito brevemente. Eu vou deixar aqui já um agradecimento a vocês por estarem aqui. E vou agradecer também meus colegas do SESC, em especial minha amiga G, queridíssima, que era para estar aqui nessa cadeira hoje conversando com vocês, mas por questões administrativas não pôde, mas vai estar em outros momentos. A gente tem encontros semanais desse ciclo de rodas aqui, todas as quartas-feiras, 7h. Convido vocês para trazer os colegas. Quem aqui é professor, professora? Então, tragam aqui, vem aqui, oi Ju, tudo bem? Peço que a gente faça aí até mais. Eu quero agradecer, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui, a escuta de vocês, né? Eu queria ter passado esse livro porque é um dos legados construídos pela Zoilda e a equipe do Canal Futura, né? Que é o Memória das Palavras, que é de onde se origina muitas das palavras que nós usamos na nossa língua portuguesa, que são de origem africana, né? E pensando na infância, né, penso na palavra babá, que é do idioma iorubá, que significa pai de santo, mas também é uma ama seca, mas é aquela que cuida, né, que cuida das nossas crianças. Nós temos o banzo, que é a saudade, nós temos o batuque, que o mestre trouxe. Nós temos tantas palavras, né, que fazem parte, às vezes, do nosso dia a dia, como o samba, que o mestre colocou, o saravá, a sunga, né, que nós usamos para ir para a praia. Nós comemos mocotó, lá no Rio de Janeiro. E nós temos o moleque, né? Eu quero terminar com essa palavra, para poder exaltar a importância da infância. Só aguinha, mestre. A importância da infância no nosso cotidiano, né? Olhar para as nossas crianças, sejam elas de qual cor, raça, etnia for, mas principalmente pensar como vai ser o nosso futuro daqui a 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos, com uma sociedade multidiversa, com a presença e a chegada dessa população negra nos espaços em que hoje são disputados a unha, né?
Então, é necessário se abrir um diálogo para o que a gente chama de diversidade. É necessário acolher e afetar, dar afeto e receber afeto. Eu acho que é esse um dos princípios e dos legados que eu deixo, marcados pela trajetória da professora Zoilda. É isso que eu pretendo fazer com os meus estudantes, deles se verem nos lugares em que eles quiserem, por escolha própria, mas de pelo menos terem a oportunidade de saber que eles podem escolher, né? Eu quero proporcionar uma educação que realmente liberte, que a gente tenha poder para escolher e não de aceitar aquilo que nos colocam, como as escolas vêm fazendo com as nossas vidas há muito tempo. Então, muito obrigada pela escuta. Agradecimentos também, né, a essa escuta, a essa parceria aqui de ouvimos também relatos de vocês aqui, e agradecer a equipe SESC, agradeço muito a você, a Zoilda, a Raquel Trindade, Solano e outros mestres, né, que me trouxeram até aqui hoje, e fechamos aí, né? Aguardando novos encontros com cada um de vocês. Muito obrigada, em nome do SESC. Agradecemos a todas, a todos pela presença. Muito obrigada, Antônio, pela mediação, professor Carlos, professora Célia, e também a equipe aqui de intérprete de Libras, a Karina e a Amanda. Obrigada. Na próxima semana, próxima quarta-feira, nós teremos o bate-papo Afetividades Negras e Infâncias, com o Renato Nogueira e a Lili Almeida. E também a ocupação afro-brincante com Brincando na Quebrada. Então, quem quiser pode trazer as crianças. Obrigada, uma ótima noite.